Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, houve uma altercação do deputado Chico Alencar com outros deputados da comissão, quando Alencar se irritou com o deputado Maurício Marcon, que havia mencionado a defesa feita pela esquerda de criminosos e a impunidade que advém das políticas esquerdistas na segurança pública. O deputado Chico Alencar iniciou sua fala afirmando que havia sido violentamente agredido e ofendido e que isso adviria de um suposto autoritarismo congênito e classificando a atitude de Marcon como nojenta. O deputado Maurício Marcon, então, reagiu, chamando Alencar de mentiroso e houve uma gritaria, até que a presidente da sessão, deputada Cristonieto, manteve a palavra com Chico Alencar, que defendeu uma peculiar versão de federação, em que para ele qualquer autonomia dos entes federados ameaçaria a existência da federação. Falando na sequência, o deputado delegado Bilinski esclareceu como funciona uma federação. Ele apontou: todo tipo de descentralização da legislação, saindo de Brasília para os estados, é positiva. Falo de absolutamente todo tipo. O deputado afirmou: não existe nenhum motivo para impedir os estados de legislar sobre direito penal. O direito penal deve ser decidido de acordo com as características do Estado. Bilinski prosseguiu: precisamos permitir que os estados tenham independência para legislar sobre os assuntos. Você sabe por que eles têm medo? Porque os estados têm a capacidade de eleger a maioria legislativa que eles escolhem. Eles têm representatividade verdadeira. Não é que nem essa vergonha aqui, em que há uma falta de proporcionalidade entre os deputados. São Paulo tem 70 deputados federais, mas tinha que ter 117 deputados federais, de acordo com a sua população. Então, está faltando o deputado de São Paulo aqui, para mostrar que nós temos a maior população e nós temos o maior PIB. Nós temos que ter mais representatividade. O deputado expôs: vocês entenderam que estamos tentando descentralizar para ser mais democrático, para ser mais objetivo, para se adaptar melhor à realidade do Estado, e eles querem o contrário. Eles estão centralizando. O Lula quer criar a policiazinha dele, como se a Polícia Federal já não estivesse fazendo esse trabalho. Vamos dizer a verdade aqui. Não. O Lula quer criar a policiazinha dele para colocá-la na rédea e usar da forma que bem entender. Essa PEC é um absurdo e deve ser rechaçada. Proibir os estados de legislar é um absurdo. Uma forma até rápida, para não tomar todo o tempo, para a gente poder avançar nesse assunto, me surpreende muito um parlamentar dessa casa querer comparar a colega Júlia a criminalidade dos Estados Unidos com a do Brasil. Ou das duas uma, ou não sabe ler informações, jornais, notícias, ou vive no mundo de Nárnia, porque não tem outra explicação. Nos Estados Unidos o modelo de penas para criminosos é sim estabelecido pelos estados, os entes federados que fazem a República Federativa do Brasil. Nós somos uma república federativa, colega Redecker, somente no nome. E para pagar imposto para vir para o centro aqui. Só para isso, para mais nada. Quando nós temos aos colegas que nos acompanham, o pessoal que visita aqui hoje a casa, lutando pelos seus direitos, qualquer proposição que vocês verem que aumente a pena para marginal ou que torne mais fácil colocar estuprador, latrocida, ladrão na cadeia, vocês tenham absoluta certeza que a esquerda será contra. É algo patológico. A defesa de marginais pela ala da esquerda. É patológico. Nós, no Rio Grande do Sul, temos um problema, como o colega Redecker falou, do abigeato. É um problema que não é visto em outros estados. Então, para nós aprovarmos legislações mais duras nessa casa, se torna inviável, porque ninguém dá bola a não ser os gaúchos nessa casa. Por que não nós individualizarmos por ente federado a questão da punição para determinados crimes? Qual que é o medo? O medo eu sei qual que é, colega Júlia. Bandido ficar mais tempo na cadeia. E aí o eleitorado, a gente sabe que na cadeia o eleitorado dá 100% para a esquerda.
Aí é complicado a situação. Então, o projeto é muito bom. Nós temos que aprender muito, sim, com os americanos. Lá a renda média é 6 vezes maior do que a brasileira. Lá a segurança é N vezes maior que a brasileira. Lá o potencial econômico para tu crescer na vida é N vezes maior que a brasileira. Eu quero que o meu país tenha mais. Eu quero que o meu povo possa mais. Que ele não precise atravessar uma fronteira para ter uma vida digna. E isso passa também pela segurança. Então, tudo o que nós pudermos fazer para aumentar a segurança do nosso povo, nós devemos fazer. As pessoas de bem querem viver no Brasil, trabalhar no Brasil e se desenvolver no Brasil. Enquanto a esquerda quer manter o poder central, porque aqui eles conseguem botar pena menor para traficante, botar pena menor para estuprador, liberar bandido, batedor de carteira. Esse é o objetivo deles. O meu, enquanto eu estiver nessa casa, colega Redecker, já lhe parabenizando mais uma vez pelo projeto, vai ser defender o cidadão de bem. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Chico Alencar. Senhora presidenta, colegas, em primeiro lugar, era preciso a gente estabelecer um patamar de debate político um pouquinho mais decente e elevado. Quando alguém diverge do deputado que me antecedeu, das propostas que ele defende, ele nos agride violentamente, dizendo que é defensor de bandido, que aprova redução de pena para estuprador, quando na verdade o que a gente vê aqui é propostas para criminalizar mulheres jovens vítimas de estupro. E eu não estou dizendo que eles são com isso criminosos que defendem essa proposta que não há de passar aqui. Que somos defensores de bandido, isso é muito ofensivo. Argumenta, traz aqui as razões porque acha que na legislação estadual, alterando o Código Penal, a criminalidade vai diminuir. Aliás, existe o chamado populismo penal, na solução simples para um problema complexo. Agrava a pena, agrava a pena. E a gente tem votado aqui muitas vezes a favor de aumento de penas. Só não temos a ilusão de que botar o cara que já está condenado há 20 anos, eu estou falando, por favor, eu não estou dialogando nem te dando a parte, pô. Tá bom, tá mentindo. É muito nojento isso, porque rebate o debate. Mas cita uma para mostrar pro povo. Deputado Marcon. Bom, Marcon, por posso gentileza, continuar? É a arrogância dos autoritários de congênitos. Congênitos. Aí, tá incomodado, né? Deputado Marcon. Deputado Marcon, plenário, por gentileza, vamos manter a ordem, o respeito e a cordialidade, que estava tudo indo tão bem. Vamos manter a ordem e o respeito, por gentileza. Deputado Chico, Vossa Excelência, com a palavra segurada. Deputado Marcon, por favor, me respeitar o deputado. Agradeço o deputado Marcon por ter dado mais tempo para nós aqui. E vou usar os 15 minutos, nem ia usar, mas vou. Os 13 minutos e 31 segundos. A gente precisa aprender a ser educado. O argumento... Apagou aqui. O argumento pode nos irritar, nos incomodar, como os dele. Ele nos ofendeu o tempo todo. E ninguém ficou berrando, gritando e dando a parte sem consentimento do orador. Olha só. Senhora presidente, para o tempo de novo, por favor. Ele continua falando ali aos altos brados. Por favor. Por gentileza, vamos continuar. Eu peço a ordem nesse plenário, por favor, deputados. Vamos manter o respeito, por favor, deputados. Deputado Chico, por favor, pode continuar. Tem um projeto aqui que criminaliza o uso do termo nazismo. Ou seja, está aqui na pauta da CCJ também. Pois tem gente que tem os genes do autoritarismo. Tá bom, não é nazista, é neonazista. Tem gente que tem os genes da vontade imperial, que não consegue ouvir argumentos. Então vamos ao substantivo dessa matéria equivocadíssima, que fere o pacto federativo. Como o deputado Pedro lembrou, que a gente até que está admirando o sistema eleitoral norte-americano, de eleições indiretas, não é de se estranhar que queiram adotar o processo norte-americano de cada estado com legislação penal diferenciada. No Brasil, até hoje, isso não funcionou. Aliás, conhecer a história um pouquinho ajuda. O Brasil da República Velha era o Brasil das oligarquias estaduais, a República do Café com Leite, dos coronéis e dos bacharéis, uma unidade política apenas nominal, porque inclusive os presidentes da República Velha eram vinculados a essas oligarquias regionais.
Os partidos, inclusive, não tinham caráter nacional. Eram partidos republicanos estaduais. O PRP de São Paulo, o PRM de Minas, que não por acaso dominavam a velha república. Então, descentralização já houve e isso favoreceu as oligarquias. O nosso entendimento é de que passar a autorização de legislar sobre o Código Penal para os estados não vai avançar no combate à criminalidade. Então, essa reconexão do mundo não passa pela obsessão do penalismo, do agravamento de penas, que já são bastante grandes. Aliás, os mesmos que muitas vezes querem agravar penas reclamam, e olha, em alguns casos com razão, do apenamento de alguns que foram acusados aí de tentar o golpe que culminou com o abjeto 8 de janeiro. 17 anos, onde já se viu alguém que escreveu algum vidro lá do Supremo depredado, alguma frase indecorosa. É muito. Ora, a dosimetria das penas pode e deve ser sempre revista. As penas devem existir, inclusive para quem ofendeu a dura conquista do nosso ainda precário Estado democrático de direito. Mas transferir atribuições do Código Penal, da legislação federal, sempre em movimento, sempre avançando. O Congresso Nacional opera muito nesse sentido. Talvez seja até a prioridade aqui das nossas pautas, lá no Senado e aqui, para transferir aos estados esse poder legislante, não é adequado, não respeita o pacto federativo, não é sequer republicano. Nós estamos na semana da proclamação da República. Acho que a exigência que se impõe a todos nós aqui é sermos mais republicanos, respeitar inclusive o que está na Constituição como um elemento fundante da nação brasileira hoje, o regramento civilizatório, que pede inclusive debates mais elevados, superiores aqui, não elitista e aristocrático, mas no entendimento entre as partes. Deputado Paulo Birinski. Muito obrigado, presidente. Vamos esclarecer algumas coisas aqui de cara, tá? A esquerda não tem nenhum especialista em segurança pública. Zero. Tem algum delegado de polícia, algum policial militar, GCM, policial federal, policial rodoviário federal? Zero. Então, assim, eu sou delegado de polícia e eu sou também especialista em segurança pública, porque afinal de contas eu fiz pós-graduação nisso. Segurança pública, política criminal, aquelas coisas que eles ignoram, nunca estudaram na vida, tá? E aí eles vêm aqui discutir legislação penal, legislação processual penal, que eles não sabem, nunca souberam, tá? Vamos deixar isso bem claro, para começo de conversa, como dizia meu avô, para começo de conversa os caras não sabem, não têm autoridade para falar. Continuando, todo tipo de descentralização da legislação saindo de Brasília para os estados é positiva, absolutamente todo. Brasília foi construída de forma isolada do Brasil justamente para não acontecer aquilo ali, ó, que está acontecendo hoje. Agentes de trânsito do Brasil inteiro unidos aqui pedindo pela aprovação de um projeto de lei que reconhece a carreira deles. É isso aqui que eles não querem. Vocês percebem? Se a Câmara dos Deputados fosse em São Paulo, ia ter lá todo dia alguma categoria dizendo: ó, isso aqui desrespeita os nossos direitos, isso daqui é um absurdo, você tá usando mal o dinheiro público. Mas não, é em Brasília, no meio do nada, né? Tá aí, parabéns. Então, seguindo esse raciocínio, a gente percebe o quê? Não existe nenhum motivo para impedir os estados de legislar sobre direito penal. Não existe. O direito penal deve ser decidido de acordo com as características do estado, de acordo com as características da região. O crime é diferente. O tipo de criminalidade que a gente tem... vocês vão ficar no barulho aí, ó. Na hora que vocês estavam bostejando aí, eu fiquei quieto. Vamos ficar quieto aí? Pelo amor de Deus. Vamos garantir a palavra, termos mais educados. Então, voltando ao raciocínio, a espécie de criminalidade que se desenvolveu no Rio de Janeiro, devido às condições geográficas e políticas do Rio de Janeiro, é diferente da criminalidade de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Manaus. É completamente diferente. A gente precisa permitir que os estados tenham independência para legislar sobre os assuntos. Você sabe por que eles têm medo? Porque os estados têm a capacidade de eleger a maioria legislativa que eles escolhem. Eles têm representatividade verdadeira.
Não é que nem essa vergonha aqui, que a gente tem uma falta de proporcionalidade entre os deputados. São Paulo tem 70 deputados, tinha que ter 117 de acordo com a população. Tá faltando o deputado de São Paulo aqui, para mostrar que nós temos a maior população, nós temos o maior PIB, nós temos que ter mais representatividade. Eu não sou a favor de mais deputados, porque isso aí importa em gasto público. Eu sou a favor de menos. Tinha que ter muito menos, tinha que ter 1/4 do número de deputados, né? E aí os estados pequenos, tipo o Rio de Janeiro, iam ter a representatividade devida. Mas não, a gente vive hoje essa bizarrice, né? Que São Paulo está subrepresentado, não representa a força do estado na Câmara dos Deputados, por falta de representatividade e proporcionalidade. Aí a hora que a gente leva para a Assembleia Legislativa, que é quem democraticamente representa melhor o estado, aí eles não querem, eles querem segurar aqui. E vem por último com esse argumento ridículo de uma PEC fictícia com um texto absurdo de centralização da segurança pública. Vocês entenderam que a gente está tentando descentralizar para ser mais democrático, para ser mais objetivo, para se adaptar melhor à realidade do estado, e eles querem o contrário. Eles estão centralizando. O Lula quer criar, né, a policiazinha dele, a gestapozinha dele, como se a Polícia Federal já não tivesse fazendo esse trabalho, né? Vamos dizer a verdade aqui. Não, o Lula quer criar a policiazinha dele, né? Para ele colocar na rédea e usar da forma que ele bem entender. É um absurdo. Essa PEC é um absurdo. Deve ser rechaçada. Você proibir os estados de legislar é um absurdo. O estado tinha que legislar sobre tudo. Direito de trabalho, direito penal, sobre legislação de armas. O estado que tem legitimidade, vocês não têm. Não tem. A Câmara dos Deputados não tem legitimidade para decidir sobre os estados. Leiam, estudem. Vocês vão entender o quê? Quanto maior o estado, maior a nação, maior a tendência a abuso, a ditadura. Por quê? Porque você tem o controle, né? Os objetos de controle. Então, presidente, para não me alongar mais, porque eu sei que isso aqui é só uma estratégia da esquerda para consumir um tempo, pode ter certeza que cada um deles vai falar 15 minutos, mesmo que não faça o menor sentido, sejam só baboseira. Eles só querem atrasar a sessão, porque no final eles não querem votar a PEC da vida. É só isso que eles estão fazendo aqui, atrasando o negócio, tá? Então, muito obrigado. Somos absolutamente contra qualquer tentativa de impedir os estados de legislar sobre direito penal. Muito obrigado. Próximo. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.